uma frase que eu gosto muito, que é de um escritor, é o Dale Carnegie. Ele escreveu um livro bem famoso que eu indico para todo mundo, inclusive eu indico para os meus alunos, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro excelente. Todo profissional de CS tem que ler esse livro. Levem para a vida de vocês esse livro, não só profissional. Talvez vocês sejam de outras áreas, sejam curiosos. É um livro muito importante. E ele diz uma frase que ela me inspira muito. Não julgue, não critique e não condene. Você seria exatamente igual a outra pessoa se tivesse sido criado nas mesmas condições. Então, o que isso quer dizer, né? Muitas vezes a gente acaba julgando a outra pessoa, mas a gente não sabe exatamente o caminho que ela percorreu, né? Que calçado que ela calçou. Então a gente acaba julgando essa pessoa sem saber da história dela. E isso tem uma influência direta no contexto da empatia, porque a gente tem uma incapacidade de ser empático. Porque essa habilidade, de fato, ela não é muito treinada. Os times estão começando a olhar hoje para isso, né? Então, a gente não pode julgar as pessoas sem entender o porquê daquilo, né? Tudo existe um porquê. Aquela ação que uma pessoa faz e que às vezes a gente julga é reação de alguma coisa que aconteceu, enfim, que talvez faça sentido. É interessante, né, Estevão, essa circunstância sobre o Golden Circle do Simon Uhum. Sinek. O Golden Circle ele explica numa TED Talk, também num livro chamado Comece com o Porquê, ou Start with Why, Uhum. que os grandes líderes inspiradores, eles sempre começavam os seus discursos com o porquê e não o quê, Uhum. né? Então o porquê é a essência, é o motivo. Então ele primeiro explica o porquê que ele quer alguma coisa, ou porquê que algo é importante, e depois ele fala o que é o que ele quer que aconteça. Não o que ele quer que aconteça, e depois o porquê. E o Simon ele conseguiu compreender que esse padrão, que era visto em grandes líderes inspiradores, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King e assim por diante, também era visto em grandes líderes empresariais, como por exemplo Steve Jobs. Steve Jobs se comunica exatamente como ele sugere que deve ser. E por que isso é tão relevante num contexto de comunicação? Porque a falta de empatia nas pessoas impede que, ao invés de ela julgar e dizer sim ou não, ou achar ruim ou bom, impede que ela pergunte o porquê antes e Uhum. depois dê a sua opinião. Então, digamos que o Estevão chega e me peça um favor, Guilherme, tu pode fazer a live hoje? Daí eu responderia sem empatia, tipo, claro que não, velho, a gente se comprometeu com a audiência, a gente vai fazer juntos agora, a gente conversou e vamos fazer juntos. Agora, se o Estevão chegasse para mim e dissesse, ô Gui, cara, tu sabe que eu tenho um problema aqui no meu coração, eu tô com uma arritmia aqui no meu coração, tô me sentindo meio mal, tu pode tocar a live hoje? Eu ia dizer, claro, velho, com certeza, conta comigo aí, vai cuidar de ti, que eu toco a live. Então é esse o ponto. A teoria do Simon é muito importante, que é falar o porquê que tu quer alguma coisa antes, para depois falar o que tu quer, porque a falta de empatia é geral. Por que isso seria talvez uma ótima oportunidade para você, indivíduo, olhar para isso como uma vantagem, né? Por exemplo, tem pouquíssimos profissionais de CS experientes no mercado. Né? Pouquíssimos mesmo. Então, se você olhar para isso agora, talvez você evolua muito rápido, se coloque numa posição muito interessante, logo assuma uma posição de liderança, esteja à frente desse movimento de pessoas e seja talvez uma das pessoas mais experientes do mercado inteiro, porque é um mercado novo, né? Sem Pode se dúvida. destacar a nível mundial. Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa conversando comigo, que é o Estevão, que foi citado entre 100 nomes entre os maiores estrategistas do mundo, né? Eu quero mostrar para você que é realmente uma oportunidade, né? Quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente está falando do sucesso das pessoas. Esse cliente sendo uma pessoa física ou ele sendo uma pessoa jurídica, porque atrás da pessoa jurídica são pessoas que estão buscando seu sucesso e você, como então especialista no que faz, deve pensar nessas pessoas para conseguir, de fato, alcançar o objetivo final. E aí eu fiz um panorama geral aqui para a gente entender que, no final das contas, o sucesso do cliente é a respeito de pessoas. Logo, a habilidade humana
fundamental para que a gente consiga se relacionar bem com as pessoas, é muito importante para dar certo, né, Estevão? Isso aí. Assim como o sucesso do cliente é uma das carreiras mais promissoras, então empatia é uma das habilidades mais desejadas das empresas. Uma coisa está caminhando junto com a outra, obviamente, né? E o primeiro conceito que eu acho bem legal, assim, dentro da empatia, por exemplo, pensem numa balança. Um lado da balança é a tecnologia, onde consegue gerar processos, automatizar processos. Existe uma padronização e uma automatização, isso é o papel da tecnologia. E aí o outro lado da balança vem a empatia, uma habilidade onde tem características opostas, né? Então existe uma personalização, porque quando você está falando de empatia, entender a outra pessoa é para gerar uma espécie de experiência única para a pessoa. E além de que a empatia ela humaniza. Então, existe uma conexão tecnológica, né? E existe uma conexão mais voltada para a humanização, que aí é a empatia. Então, ela é o contrapeso da balança. É legal isso que tu tá falando, porque a gente vem, né, de uma escola que busca inovação, né? E a Uhum. inovação parece muito ligada à tecnologia, a fazer os Sim. processos meio que acontecerem meio sozinhos, automatizar as coisas, acrescentar software, acrescentar máquina, acrescentar autoatendimento, diminuindo custos, aumentando a escala e assim por diante, né? E a gente vem numa onda mais recente onde inovação tem a ver também com a humanização dos processos, né? Entende? É muito interessante como as coisas foram, tipo, vamos evoluir, entre aspas. Para evoluir, eu preciso ser tecnológico, eu preciso ser moderno. E agora, o que mais se fala nos eventos é que a inovação, não, a inovação é tu tratar o humano como humano, né? A pessoa, né? Isso é muito legal. Todo mundo queria chegar naquele ponto, né? Ah, queremos tecnologia, queremos todos os padrões possíveis. Aí chegou a humanidade, né? A sociedade chegou naquele ponto e aí, não, acho que a gente tem que voltar, tem que ir para o outro lado. É muito legal isso. E ainda indo para o conceito de empatia, a gente tem também o que que é empatia, né? Eu reconhecer os sentimentos, reconhecer o estado emocional de alguém que eu me relaciono, de algum cliente, de alguém da minha família. Então, é muito complexo isso, não é fácil, né? Eu reconhecer como que eu vou entender as emoções das pessoas, isso é bem complexo. Uma outra visão complementar é que você vai tentar emular a cabeça, né, o sentimento, na verdade, daquela pessoa em ti. Tentar entender as experiências, a forma de pensar daquela pessoa, e aí vai tentar trazer para o teu contexto, lógico, porque tu tem a tua percepção e aquela outra pessoa tem a percepção dela, obviamente. Então é muito complicado você pegar de uma cabeça de alguém, né? Um sentimento, beleza, é aqui agora na minha cabeça, eu vejo de formas diferentes, né? Realmente é muito difícil, né? Porque, digamos assim, eu trabalhei bastante no contexto de desenvolvimento de software, né? E muitas vezes o profissional de software, o engenheiro, o programador, o analista, seja lá quem for, às vezes, poxa, é só isso aqui. Olha só, eu sentei e resolvi. E não consegue entender o outro lado do telefone, o cliente extremamente nervoso, né? Mas talvez aquele cara tá na frente de outro cliente que tá precisando, sei lá, aprovar um empréstimo porque tá com a vida ferrada e aquele empréstimo não vai poder sair hoje, não vai ser liberado hoje por causa de uma linha de software, sabe? Sim. Então, uma coisa que eu falava quando eu tive a experiência de gerenciar projetos de software, projetos até bem grandes, eu sempre, quando eu recebia novas pessoas na equipe, eu dizia: olha, pessoal, entendam a parte de vocês no mundo aqui, né? Nós fazemos software que autoriza a compra de merenda escolar. A gente não pode ser quem impediu de fazer uma compra, de fazer um pagamento de um fornecedor. Pode ser um médico. Você pode estar prejudicando a saúde de um ser humano porque um médico não recebeu um pagamento dele, ficou mal-humorado, quem sabe não atendeu de forma adequada aquela pessoa. Uhum. Então, a gente tem que pensar muito além, né, daquilo que está nos enxergando, porque aquele que é óbvio, porque eu olho para o meu computador, eu chego na minha empresa, sento na minha cadeira, eu tenho que entregar essa tarefa.
E daí, às vezes, o cara tá olhando para a tarefa, para entregar a tarefa, mas a gente tem que tentar, de alguma forma, compreender, poxa, o que está atrás dessa tarefa? Quem é que depende de mim para viver a respeito daquilo que eu faço, né? Então, é complexo, porque de fato é complexo ser empático, né? Sim, Porque às sim. vezes tem que imaginar muito longe. Conceituar é fácil, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu o que é empatia, né? Mas é algo que tem que ser sentido.